Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 37, publicado em 21 de setembro de 2023. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, CP Enneagram, a nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é o Enneagrama no futebol, no país do futebol e no futebol, né? E para isso eu tenho um grande prazer de ter aqui comigo para dialogar, bater papo, discordar, concordar, né? Ser amigo, ser oponente aí de times que torcem, o Charles Rodrigues. O Charles é um psicoterapeuta que usa a abordagem sistêmica, é professor de Enneagrama, fundou a escola Instituto Type 9 e em 2017 ele fundou o Instituto e desde 2020 conta com a parceria da sua querida amiga, também professora de Enneagrama, a Nayana Bonotto, que você conheceu aqui no outro episódio nosso, falando de Enneagrama na música popular brasileira. Juntos, o Charles e a Nayana atuam como profissionais de desenvolvimento humano e a especialidade deles são grupos de autoconhecimento, onde alinham o trabalho interior do quarto caminho com todos os recursos que a ferramenta do Enneagrama proporciona. E, acima de tudo, se você estiver vendo no YouTube, você já viu, mas se estiver só ouvindo o podcast, eu vou relatar agora. O Charles está vestindo a camisa do Chelsea, que é o time que ele torce. Isso me faz um pouco rival dele aqui na Premier League inglesa, porque eu gosto muito da Premier League. Eu moro na Inglaterra há 7 anos e o meu time do coração aqui é o Liverpool. Embora eu ainda não consiga dizer que eu torço, viu, Charles, para o Liverpool, porque eu me sinto traindo o meu Corinthians. Se eu falo que eu torço, eu digo que eu simpatizo com o Liverpool. Mas, Charles, um grande prazer ter você aqui hoje. Obrigado, viu, por topar gravar esse episódio comigo. Obrigado a você, Urânio, por estar aqui, uma grande honra, né? Estar na sua presença e junto com você, fazendo esse programa que eu sei que é um baita sucesso, né? E falar sobre futebol, uma coisa que para nós como cinco, né, deixa mais leve, né? A gente pode brincar um pouco, até com a tal da rivalidade. Como você falou, eu também tenho um time do Brasil e até nisso eu acho interessante, né? Eu fiz uma desconstrução, porque o meu time no Brasil, ele é o Inter de Porto Alegre, né? Ok. Que é vermelho e o seu rival é azul, né? Mas eu acho que essa coisa né, dessa coisa das cores, ela não é tão importante assim. Até na Europa a gente vê que os times utilizam segundas camisas e terceiras camisetas que são completamente diferentes, né? Verdade. Brincam com as cores de uma forma que é diferente da visão que se tem muitas vezes em outros Mas o lugares. terceiro uniforme atual do Liverpool é verde e eu não usaria, tá? Só para deixar claro. Não, brincando aqui. Eu, aliás, gosto da cor verde, infelizmente. Mas, enfim, Charles, vamos lá. Olha, acho que a gente tem que começar falando, né, algumas considerações que a gente vai falar aqui de hipóteses dos tipos dos jogadores, atletas, enfim, até citar alguns técnicos. Isso pode gerar controvérsias, né? E a gente não tem aqui um dever de acertar, e só seria possível ter certeza, né, desses atletas se eles fossem eles próprios a um curso de Enneagrama, mas fazemos o nosso melhor. E também dizer que não tem correlação entre o tipo do Enneagrama e o talento esportivo. Né? E acho que vocês vão ver isso. A gente vai citar atletas igualmente talentosos dos 9 tipos, mas é bacana aprender um pouco mais sobre Enneagrama vendo o estilo dos jogadores. E às vezes até coisas como a posição em campo. Aliás, quero dizer que esse episódio acho que vai ser interessante também para quem não é assim totalmente afeito ao futebol, né, que acompanha só de vez em quando. Eu acho que vai ser bacana para aprender. E claro que o Enneagrama não explica tudo.
né? Ainda mais para pessoas públicas, né? Muito conhecidas, tem a coisa da persona, né? O perfil público dos atletas, que hoje muitos são badalados pelas redes sociais, e outros fatores aí que podem confundir. Não sei se você tem alguma outra observação a fazer antes da gente prosseguir, Charles. Não, acho que é bem tranquilo mesmo, né? Fazer análise dos perfis. Muitas vezes a gente olha para os vídeos, né? E vê que os jogadores, parece que eles têm aquela coisa do media training, É, né? Eles têm um diálogo, né? Ou respostas meio padronizadas, muitas vezes nas entrevistas, exato, né? Aí a gente fica buscando, às vezes, para procurar identificar melhor os perfis, alguma coisa que eles tenham feito assim que seja mais familiar, ou uma coisa, né, que não seja tanto no âmbito profissional, e é meio difícil de achar, né? é, Então, alguns a gente pode ter alguma dificuldade maior de entender de uma forma profunda realmente qual seria o perfil daquela pessoa. concordo totalmente com você. Enfim, então, sem mais delongas, vamos lá. Falando dos 9 tipos aqui no podcast, a gente sempre começa pelo 8 e vai no sentido horário, né? Então, vamos lá. É, por que você quer começar você, Charles, falando quem que você viu aí de alguns jogadores 8? Depois eu acrescento? Na verdade, acho que a gente Então, pode falar primeiro, né, do estilo. Podemos começar falando de algumas características dos jogadores? sim, claro. Tá bom, então eu vou começar a dar esse acrescento e depois você começa com a sua lista aí de alguns atletas, pode ser? Claro, excelente. Então, eu Vamos lá. acho, né? Veja o que você acha. Eu acho que os jogadores de futebol do tipo 8 são. Muitas vezes eles lideram dentro de campo, né? Acho que um exemplo aqui, você lembra do Dunga, né? Como jogador, tal, acho que ele Sim, tinha essa bom. coisa da liderança, nem sempre. Ou talvez o Henderson, né? Do Liverpool, que agora foi para o futebol árabe, né? Ele também muito líder. Eu acho que depende um pouco do subtipo, mas tem essa coisa de iniciativa, coragem e comando, né? É assim, o cara dentro do campo que faz às vezes do treinador, né? E eu vejo também que os jogadores 8 tendem a ser muito automotivados, muito disciplinados, com treino, com coisa, muito empenho, obviamente, e uma vitalidade, energia que, assim, mostram realmente algo muito forte. E aí uma coisa curiosa é a capacidade de ter muita força no chute, né? Eu lembro jogadores do tipo 8 que marcam gol do meio do campo, eu lembro o Rooney ter feito isso, lembro principalmente o Ibrahimovic, né? Inclusive com golpes de taekwondo que ele praticava, enfim. Mas depois eu vou falar de umas coisas não tão boas, mas o que você acha aí desses pontos aí do jogador 8? Acho bastante relevantes, né? Inclusive quando a seleção brasileira foi eliminada da última Copa, eu fiz um comentário nos grupos aqui que a gente tem, né? De estudantes de Enneagrama, e citando que, ao meu ver, nós não tínhamos uma liderança do tipo Hum, 8 dentro dessa última sim. seleção, né? Eu acreditava que isso fizesse uma falta tremenda, Uhum, né? A gente acompanha como alguns atletas do tipo 8, citar alguns, né? Tipo o Felipe Melo, uhum, né? Que joga pelo Fluminense sim. atualmente, né? O outro que jogou pelo meu clube, se aposentou há pouco tempo, o Andrés Sim. D'Alessandro, né? Hum, Argentino, camisa 10, aham. né? E são lideranças que são, assim, são inatas, né? E acabam sendo determinantes, inclusive, para trazer um pouco mais aquele senso de disciplina tática, né? E até o chegar no treino mesmo, na hora, né? Cumprir com aquilo que tem que ser cumprido, cobrar dos jogadores, ser quase como um segundo técnico dentro de campo, né? Uhum, Fazendo com que todos estejam ali mais focados, né, naquilo que todos deveriam estar. E a gente pode ver como, principalmente no Brasil, né, existe essa tendência que talvez seja daquilo que a gente muitas vezes discute, do perfil cultural do Brasil, né, como o perfil sim. 7,
que os jogadores precisem realmente constantemente estarem sendo motivados para fazer aquilo que eles deveriam fazer todo momento, né? Você sabe que eu acho que o Alex Ferguson, né, grande técnico, é um 8. Eu acho que ele é um 8 autopreservação, possivelmente, e que foi do Manchester United, né, multicampeão, enfim, e reconhecidíssimo como um cara que revolucionou o clube. Ele falava que a característica que ele mais admirava nos jogadores é a automotivação. Ele falava assim, poxa, mas tem poucos que conseguem isso. Ele citou 2 ou 3 da carreira dele, né? Então acho que os 8 conseguem isso e valorizam mais isso, né? Sim. E daí a gente vê como no futebol seria interessante que os clubes, os técnicos tivessem mais conhecimento de enneagrama, né? Porque eles deixariam de se frustrar esperando de algum daqueles membros ali do grupo que eles tivessem essa automotivação que muitas vezes eles não têm mesmo, Se né? tiver alguém aí de algum bom clube de futebol, fala com o Charles, fala comigo, porque vale a pena É usar isso o aí. Enneagrama aí, viu? Dá para ter resultados gigantes se você fizer isso. Mas, por outro lado, né, Charles, eu acho que o tipo 8 perde a cabeça, né? Coloca até um campeonato a perder. Você citou o Felipe Melo lá naquele jogo contra a Holanda, lembra? Na Copa da África do Exatamente. Sul, né? Pode, às vezes, resistir ao Lembro. comando do técnico, né? Disputar poder, e quer dar uns corretivos em outros membros do time, né? Exatamente. Acontece bastante, né? Inclusive, a gente vê que, às vezes, como no caso mesmo do D'Alessandro que eu falei, querem apitar dentro de campo, como dizem, né? Querem tomar conta, né? Aquela coisa da posse, muito menos se for um 8 sexual, né? Uhum. Quer tomar conta do jogo. Muito bem, então vamos falar de alguns jogadores, só citar, né? Alguns jogadores. Eu acho que o Haaland, né? Que vai se tornar talvez um dos maiores centroavantes de todos os tempos. Ele está no Manchester City, né? O norueguês. Haaland, acho que um 8 social, talvez. Ele outro dia eu vi uma declaração dele que ele marcou, acho que 4 gols, se não me engano, num jogo. Ele no final falou assim: não, hoje eu realmente só pus a bola dentro do gol, eu não pensei em nada, eu era puro movimento, né? Ele falou assim. Eu acho que tem alguns goleiros aqui na Inglaterra, né? O Pickford, que é o titular da seleção, o Ramsdale do Arsenal também da seleção. Acho que ambos são do tipo 8 e dá para ver, às vezes, um descontrole do Ramsdale, às vezes uma provocação e às vezes a liderança, né? Um monte de coisas. Eu citei o Henderson, né? Do Liverpool, mas também do Liverpool, acho que o Van Dijk, né? Acho que o Henderson social, o Van Dijk um autopreservação. O outro que me parece um 8, mas eu não tenho certeza, é o Rudiger, né? Jogou no teu time, mas que hoje está no Real Uhum. Madrid, não é isso? E, e aí Sim, o, transferiu para o e Real aí o Madrid. Ibra, né, o Ibrahimovic, é um típico 8 sexual, né, que aí quer sair na foto, super vedete e tudo mais, né. Eu pensei também o Phil Foden como um possível 8 autopreservação. E aqui eu confesso que eu citei mais jogadores ingleses, eu peço perdão aos brasileiros que não acompanham muito, mas aqui acho que a ideia é também futebol internacional, né. Mas você concorda, discorda, você vê algum outro? Então, concordo quase com toda a tua nominata aí. O Haaland, né, vejo realmente isso, que ele tem realmente bastante uma energia impressionante, né, uma coisa de louco, né, e realmente vai ser uma lenda aí do esporte, provavelmente. Vejo o Phil Foden realmente como 8AP. Uma coisa que a gente percebe às vezes no olhar de quem é 8AP tem uma coisa assim de ser mais desconfiado, né? Um 8 mais desconfiado um pouco, né? E dá para ver isso claramente no Phil Foden, assim como acredito que também o Pickford talvez Uhum. seja um 8AP, né? E o Virgil van Dijk também acredito que seja 8AP mesmo, né? Para mim esse aí eu concordo plenamente. Não sei se o Rudiger também não seria. Uhum. Uma coisa até interessante, Urânio, que eu não sei se você analisou também, eu vejo que pouquíssimos jogadores seriam APs reprimidos, né? Normalmente o AP estaria mais, pelo menos, em segundo lugar, né? É difícil que o jogador com AP reprimido ele possa triunfar no Olha futebol, só. talvez, né? Talvez algumas exceções,
né? Eu acho que às vezes, eu tendo a concordar com você, mas acho que é mais no sistema defensivo. Embora eu veja alguns goleiros, são aqueles que saem na bola sem saber de se machucar, possam ser AP reprimidos. Acho que o Ederson, que eu nem tenho a certeza do tipo, eu acho que ele é um AP reprimido. Mas em geral, interessante teu ponto, né? Agora de Uhum. técnico, Eu fala, vejo fala. que, assim, olhando para os jogadores, assim, eu percebo que né, não parece, assim, a maioria não parecem realmente ter o AP reprimido. E alguns que possivelmente possam ter esse sentido reprimido, eu vejo que tiveram muitos desafios no futebol. Tem um até que, não sei se você vai lembrar, eu nem sei qual é, não analisei o perfil dele, mas foi um atacante que inicialmente foi muito promissor, né? Jogou por vários clubes do Brasil e depois se apagou, que foi o Walter. Não sei se você vai lembrar, ele é arredondo assim Sim. mesmo, ele não conseguia se controlar em termos de excesso Jogou alimentares e no tudo mais, Goiás né? primeiro, não é isso? Ah, ele jogou por vários clubes, eu nem lembro, assim, ele passou até pelo Internacional também, passou por vários clubes, no Atlético Paranaense também ele ficou um tempo, se eu não me engano. Então, e ele era um excelente jogador, ele tinha uma técnica exuberante. Então, ele, apesar de estar acima do peso, às vezes bem acima do peso, ele fazia aquelas coisas geniais, aquelas jogadas geniais. Uma coisa, às vezes, tipo o Romário, assim, ele era aquele cara, assim, que sem precisar de grande mobilidade, ele tinha aquele toque genial, realmente. É interessante, né? É o instinto, né? Agora vamos passar Sim. aqui para o 8 por uma questão de tempo, viu, Charles? Senão eu acho que eu ficaria 2 dias conversando com você sobre isso aqui, que eu adoro futebol. Vamos passar para o 9. Acho que os jogadores do tipo 9, em geral, têm um pouco mais de espírito de equipe e de atenção ao outro, são mais assim, de dar assistência, de perceber onde os outros estão, acho que são muito bons nisso, né? Tem uma coisa de endurance, assim, de ir até o fim no treino, até o fim no jogo, não desistir, não ficar tendo cansaço nesse sentido. Isso é um paradoxo, né? Porque a paixão do 9 é a preguiça, mas ao mesmo tempo o 9 começa o movimento e não termina, né? E acima de tudo eu vejo que eles são assim pau para toda obra, né? É aquele jogador que faz todas as coisas no time. Por outro lado, ele faz provocações indiretas para o adversário, né? Naquela coisa de agressão passiva. Ele pode ficar teimoso quando está de mal com o técnico, né? E às vezes pode ter o jogar apenas quando não está de mau humor interno, assim, né? E uma coisa que eu observo é contusão besta que acontece com os 9, sabe? Aquelas contusões que vêm do nada e às vezes se contundir muito mais frequentemente. Embora tenha alguns 9 aqui que são exceção à regra, mas o que você acha dessas características? Bate com o que você vê? Uhum, bate. Inclusive, essa parte que você falou no final das contusões, assim, né, que parece muitas vezes sem sentido, eu vejo que vem muito por causa do esquecimento de si mesmo e cair em ações automáticas mesmo, Uhum. né? Então, repete, 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 segue, né, aquela rotina de treinos ou no jogo, né, e muitas vezes não percebe, talvez, que esteja excessivo, né, indicando talvez uma tendência a uma lesão. Mas tem a coisa ótima do grupo, né, de acompanhar o ritmo do grupo, de se moldar, né, digamos, a energia, né, da equipe, aquilo que se pede. Então, vários traços positivos, sem dúvida. Certo, muito bem. Bom, eu vejo o Ronaldo Fenômeno como um 9 clássico, assim, e autopreservação. Inclusive o fato de Sim. ter dado bem certo como empresário, né, depois, é muito típico do Uhum. 9 autopreservação isso, mas eu lembro de ver jogos dele em campo em que ele ficava parado, parado e parado e parado, e de repente tinha um arranque que ninguém pegava, né? Acho que isso é uma coisa do 9, né? Exatamente, né? Eu acho que o Marcos, goleiro da seleção, goleiro do Palmeiras, um 9, né? Muito gente Muito, boa, né? os jogadores 9 são assim, né?
Acho que um outro histórico brasileiro, né, um nome gigante no Brasil, que é o Garrincha, né? Inclusive, assim, o fato dele se deixar de lado tanto e até, né, historicamente, eu lembro de ter lido um livro de um inglês falando de futebol brasileiro. Ele falava assim: eu não consigo acreditar que o túmulo do Garrincha que eu fui visitar é tão obscuro, assim, uma coisa simples, ninguém fala dele e tudo mais. Acho que um pouco típico para os noves, né? Embora tenha a coisa da falta de memória, às vezes, de nós brasileiros, né? É, eu também acho que ainda historicamente o Iniesta é um 9, né? Do jogador muito tempo do Barcelona, absoluto gênio do meio do campo. E assim, sempre servindo, né, os outros jogadores. É, eu tenho uma dúvida aqui, o Di Maria, talvez se seria um 9 ou não, queria te ouvir se você tem opinião. O Kanté, né, que também foi para o futebol árabe, saindo do teu time, né, Chelsea. É, e o Rashford, aqui da Inglaterra, que faz um projeto social genial, ele é super humilde, né? Talvez o Casimiro, né? Um 9 autopreservação, né? Uma pergunta aí. E um jogador que eu acho é, super craque, que é o Harry Kane, aqui da Inglaterra, né? A personalidade dele dentro e fora do campo, extremamente gentil, amistoso, enfim. O que você diz aí desses? Ah, e o Ancelotti, que deve ser no futuro aí o técnico do Brasil, acho que é um ótimo exemplo de 9 autopreservação. Mas o que você diz aí dessas muitas coisas que eu disse? Então, em relação aos nomes, eu acredito que nesse aqui eu concordo com você. Acredito que em todos, né? O Iniesta e o Di Maria, eu também eu até procurei algumas coisas. Do Di Maria, eu assisti já alguns vídeos e ele realmente parece mais uma energia de 9, embora eu não cravasse. Quisesse realmente assistir algo a mais, assim, né? Para ter certeza. É, o Iniesta também me parece ser um 9, né, inicialmente. E os outros aí eu acho que são mais, realmente, mais claro, né? Realmente o Harry Kane como um 9 social, o Casemiro como um 9 autopreservação, o Uhum. Rashford também como um social, né? É, o Ancelotti, o Kanté também, com certeza é um 9, Uhum. né? Muito, né? Para quem não sabe, o Kanté tem uma história assim de ser admirado por todo mundo, né? Uhum. Todo mundo dentro do futebol Uhum. admira, né? E O, visto como humilde, o né? Kanté, Acima de muito tudo. super humilde, né? Exatamente. E bem interessante a gente conversar um pouco sobre o Ancelotti, É. né? Com as características que provavelmente ele imprimirá na seleção brasileira, sendo um 9AP, né? E acredito que é uma coisa bem interessante. Eu vejo os 9 APs como muito muito mentais também, em algum momento, assim, muito científicos, gostando de estudar muito, talvez a parte tática, né, do Brasil possa crescer muito com o Ancelotti como técnico, né? Eu vejo ele que ele tem uma habilidade muito grande de fazer leitura de jogo, né? Uhum. E de mudar, mesmo se adaptar a diferentes situações. Eu gosto muito realmente do Ancelotti. Até me surpreendi com essa posição, né, que a CBF teve, né, de bater o pé que realmente seria esse técnico. Achei uma coisa bem Uhum. interessante. E acho que, né, vale a pena realmente investir. Fora o Ancelotti, eu acredito que só se fosse o Guardiola mesmo, né, que até já se ofereceu para ser técnico da seleção brasileira, né? Mas quem sabe um dia, né, chegue a vez dele. Acho que sim. Ele deve se interessar no futuro pelo Brasil ou pela Argentina, mas acho que vai passar muitos anos ainda em clubes. Sim. Interessante. Vamos para um? Vamos. Então, eu acho que os jogadores do tipo um têm, obviamente, a disciplina, a responsabilidade, né, a concentração, o foco, disciplina tática, não só disciplina geral, né, mas
às vezes entram na coisa do ressentimento com os colegas, uma tendência às vezes também a não inovar muito, talvez não sejam os mais criativos dos jogadores, embora possam ter uma técnica mais refinada, né? E talvez o não usar a malandragem no futebol, né? Que pode ser boa ou ruim, né? E também uma dificuldade ao serem cobrados ou criticados. Faz sentido para você? Sim, acredito que faz bastante sentido, né? E acaba sendo algo que muitas vezes é problemático, né? Uhum, O oposto daquilo que a gente acabou de falar dos noves, sim. né? A tendência a ficar muito rígido, Aham. né? E não seguir tanto aquilo que se pede. Mas temos ótimos exemplos aí também de atletas do tipo 1, Sim, né? acho que sim. Acho que o Zico, histórico, né? Então, craque, acho que ele é um tipo um, provavelmente, do meu ponto de vista. O Kaká, né? Que jogou muito tempo pela Uhum, seleção. O bom moço, né? Às vezes um tem essa característica. Mas atualmente, uma pessoa que eu acho que é, e que jogou no teu time aí do Brasil é o Alisson, né? O goleiro. Aliás, eu acho que goleiros do uhum, tipo 1 tendem a ser extremamente especiais, né? Aqueles goleiros russos sim, de antigamente, sabe? Mas, enfim, aham, outro que é um dos jogadores que eu mais admiro da atualidade é o De Bruyne, né? O belga do Manchester uhum, City. Para mim, ele é um social ou até sexual, não sei. Acho que ele é um caso de autopreservação reprimido, viu, Charles? Mas realmente eu acho que são poucos. E talvez o Toni Kroos, né, do Real Madrid, que foi um dos que estraçalhou a seleção brasileira no 7-1, né? E o Kyle Walker, né, também muito bom moço, assim, do Manchester City, muito disciplinado, né? Talvez, não tenho certeza sobre ele, mas técnico, que eu acho que é tipo o Tele Santana. Mas enfim, diga aí tuas uhum. opiniões. Então, adorei também a lista, né, que você trouxe. Eu acho que todos realmente batem com serem tipo 1. Depois eu vou falar de um técnico que atualmente é o técnico do meu clube, que eu acredito que seja um tipo 1, e ele é bem polêmico também, que é o Eduardo Cudê, né? Eu acredito que seja um Sim, sexual, sim. e ele é bastante polêmico também, né? Mas eu vejo todos que você falou como ótimos exemplos de um. Também fico muito chateado pelo De Bruyne, que passou pelo Chelsea, né? E não foi dado tempo a ele, acabou sendo rejeitado de alguma Sim. forma, né? E o Manchester City foi lá inteligentemente e hoje, né, tem a sorte de ter ele no Hum. plantel. O Alisson também, né? E assim, uma das características que eu vejo nos goleiros tipo 1, outro goleiro tipo 1 também, que recentemente passou pelo Chelsea, que foi o Mendy, Uhum. Sim. Boa, ao meu ver também ele é um tipo 1. boa. Eu vejo que eles se abatem demais quando cometem um erro. Um erro no jogo pode causar vários erros Que depois, interessante. né? Como que eles não conseguem mais lidar com aquilo ali, né? Não suportam o fato de ter cometido um erro no jogo. O Mendy, por exemplo, era titular absoluto do Chelsea, de repente começou a cometer alguns erros, de repente foi um atrás do outro e ele não se recuperou mais. E recentemente também ele foi Obrigado, né? vendido aí. É, tem toda a razão. Ou, Então, por exemplo, tem esse alguns lado jogadores também. ao perder pênalti, né? O Zico, Sim, por exemplo, ao perder um pênalti tão importante, Copa o quê? De 86, né? Ele ficou muito abalado, né? exatamente. Tem isso, Uhum. né? Tem esse ponto aí que é bastante Agora relevante. vamos para o 2. Acho que os jogadores do tipo 2 têm muita energia, muita vibração, e é o jogador mais servidor, né? Que assiste. O líder de assistências, talvez, né? Que passa a bola para o outro, né? Marcar o gol e que é super estratégico. Né? Por isso, acho que até uma das posições que a gente mais vê jogadores do tipo 2 são as laterais. Né? Agora, às vezes, pode inflar sua própria importância e corre o risco de se tornar um pouco eminência parda dentro do time, gerar até algumas panelinhas. Né? Tem um cara que eu admiro muito,
que tem todas essas características positivas, mas que tem um pouquinho esse viés aí também não tão bom, é o Cafu, né, que eu acho que é um 2 social. Eu queria aqui citar também o Daniel Alves, né, que eu até hesitei aqui em citar por conta de algo extremamente feio e criminoso que ele fez e que merecidamente está na prisão hoje, mas como ele jogou muito tempo, eu quis citar até para as pessoas verem aí o perfil, para mim, um 2 sexual. Né? E eu não consegui ver muitos outros. Eu acho que talvez o Jack Grealish, em inglês, também do Manchester City, da seleção, talvez seja um 2, né? Mas acho que você tem outras ideias aí de 2, não tem? Então, tenho sim. Inclusive o Jack Grealish, para mim, ele me parece um cosplay, ou na Aham. vice-versa, do Gabigol do Flamengo. Sexual, Eu né? vejo os dois 2 muito sexual. parecidos, né? Dois sexual, né? Os dois muito parecidos, eu vejo, né? Sim. E também citaria alguns técnicos, Uhum. né? O Abel Braga, que ao meu ver é um 2 Olha. social, o, e o Renato Portaluppi, né, que é o técnico do time rival do Internacional lá no Rio Grande do Faz Sul, sentido. inominável. Faz sentido. Total sentido. O Renato Portaluppi é um 2 sexual, né, ao meu ver Uhum. também. E ele tem É. uma facilidade para gerir o grupo. Outro, o Abel também, o Abel Braga, eu acho que todo mundo Uhum. sabe. É claro que tem sempre o viés, né? Tem o outro lado, muitas vezes, né? Mas, assim, hoje eu vejo que o Renato Portaluppi, por exemplo, é um dos grandes técnicos do Brasil, embora se discuta muito que talvez ele seja o técnico especial mesmo somente para o time É. dele, né? O time que ele sempre teve. Mas ele tem uma capacidade incrível de fazer um gerenciamento de Sim. grupo. Inclusive, atualmente, né, no time do Grêmio, né, que ele dirige, existe não sei se você está acompanhando, Urânio, mas tem algo acontecendo relacionado ao Suárez, que nós vamos falar daqui a Sim. pouco, que é um 4 É, sexual, é. né? E aí o Suárez, ele recebeu um convite do Uhum. Messi, né? E tem todo um movimento lá do Inter Sim. Miami para contratá-lo e o Renato está tendo que gerir toda essa situação, porque ele tem contrato com o Grêmio, Uhum. então é uma coisa bem complexa. E já que eu falei também de quadro sexual, ao meu ver, Urânio, assim, esse assim, na minha observação, eu considero que o Dani Alves talvez fosse um Olha, 4 sexual talvez. ao invés Ah, de um 2 sexual. é, entendi. Por conta até da intensidade ou o quê? Como é que você vê o 4 sexual possível aí pro Dani Alves? Comparando a um 2, eu, assim, olhando para o Dani Alves e comparando a um 2, eu vejo ele não tão gentil quanto um 2 seria, né? Não Uhum, tão amoroso, eu vejo ele, às vezes, um pouco mais arrogante, uhum, né? Embora isso possa vir também do 2, né? Em níveis de consciência mais baixo uhum, também, como a gente uhum, sabe. Mas, assim, eu vejo ele no geral, assim, até em alguns momentos onde seria natural para um 2 ser mais uhum, cordial e, assim, levantar a moral do outro, né? Ser, assim, alguém que trata o outro bem, de uma forma especial, faz o outro se sentir especial. Eu não vejo ele tanto expressando certo. isso. É, eu vou observar. Acho que você tem um ponto bom aí. Eu vejo um pouco mais essa arrogância dele vinda do orgulho, achei, né? E uma coisa de defender a posição de ser um cara, né, o que tem mais títulos e outras coisas. Mas vamos prosseguir aqui com o 3, Charles. Acho que dá para falar que o atleta 3 se dedica 110% ao time, né? Até falando do Ayrton Senna, por exemplo, ao meu ver, um 3 social, né? Isso o Alain Prost disse para ele que disse para as pessoas assim, eu dava 100%, mas o Senna dava 110, né? Acho que é um atleta que veste a camisa e que é um pouco mais frequente ele se tornar um jogador do time, assim, que veste a camisa, assim, mas que é um jogador de um time. Né? Eu vejo isso, por exemplo, Pelé no Santos, né? Pelé para mim é um 3 social. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, mais o Manchester United e o Real Madrid, embora tenha passado agora por outros. É, ou o Rogério Ceni do São Paulo, né? Acho que tende a ficar mais tempo. Ou o Roberto Carlos, né? Brasileiro, lateral esquerdo,
com o Real Madrid. Eu acho que tem a coisa de construir um nome, de se tornar importante, de não desertar, sabe? E muita resiliência, né? Mas podendo, às vezes, ser individualista, fominha, né? Precisar de palco, né? Então, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, olhando para a câmera antes de bater a foto, ou o Rogério Ceni se especializando em bater falta, né? Pênalti, enfim, acho que é bem três isso. Pode não ter paciência, né? Aí o Cristiano Ronaldo também, no que aconteceu na segunda passagem dele no Manchester United, né? De ele começar a não dar certo, e ele foi até para uma entrevista bombástica, ficou muito bravo, imagina, reserva para ele o que deve ser, né? Ao meu ver, ele é um três sexual, entretanto, acho que ele é até social reprimido. Então, acho que às vezes pode jogar para a plateia, né? E uma dificuldade de parar em definitivo, né? Para, volta. Então, acho que um bom exemplo de atleta 3 social também, com dificuldade para parar, é o Michael Jordan, né? Inclusive, vale muito a pena assistir o documentário sobre ele na Netflix, né? Que mostra esse padrão. E fora isso, eu acho que talvez o Mohamed Salah, né, do Egito, do Liverpool, né, eu achei que ele podia ser 4, mas conversando com a Dina, uma amiga nossa do Egito, ela acha que ele pode ser 3 autopreservação. Eu fico aqui, acho que tem outros goleiros, o Neuer da Alemanha, o Courtois da Bélgica, do Real Madrid, talvez, né, o Cássio do Corinthians, acho que pode ser um 3. É, mas talvez o Vini Júnior, queria te ouvir em relação a isso. E técnicos, por exemplo, o Mourinho, o Luxemburgo, acho que são alguns tipos 3. Mas me fale aí, falei demais. Uhum. Então, eu lembro da minha história como pessoa que gosta de esporte, né, de vários tipos de esporte. Eu fui um fanzaço do Ayrton Senna, né? Eu acho que quase todo brasileiro foi, né? Mas Eu também. o Pelé não é do meu tempo, né? Mas assim, tem essa idolatria que todo brasileiro tem, né? Sobre o Pelé. E o Michael Jordan também. Eu não acompanho muito a NBA, mas eu adorava a NBA na Ele, época do né? Michael Jordan e do Chicago Bulls. Assim, acompanhei realmente vários jogos do Chicago Bulls com o Michael Jordan e achava incrível. Então eu sempre me senti muito inspirado, né, a assistir, a acompanhar jogadores do tipo 13. Eu acredito que eles realmente, como você falou, vestem a camisa, é uma coisa que, né, que é empolgante, né, ver que joga para o time, que se entrega de uma forma que poucos fazem, né? Então, e na sua lista eu concordo, né, com o único que eu tenho alguma dúvida é em relação ao Salah, né? O Salah realmente, assim, ele não, às vezes não me parece 3, mas os outros eu concordo plenamente. Courtois, né, que inclusive foi outro que passou pelo É Chelsea, né, e foi verdade, para o é Real verdade. Madrid. O Cássio também concordo que seja um 3, né? Provavelmente um 3 AP com sexual Acho que sim, reprimido. sexual reprimido, né? Eu vejo ele assim com o olhar sempre para baixo, assim, ele não encara muito, né? Ele desvia muito o olhar, Sim, assim, parece que não conecta muito, né? É, bom, os clássicos, né? Como Cristiano Ronaldo, Neuer. Né? Eu também acredito que nessa nominata aí dos 3 possa ser incluído o Benzema olha, e, e acredito que também o Mbappé, olha que né? O que legal, é boa. uma coisa que oferecerá um risco para nós aí no futuro ainda É mais, né? mesmo. Porque um atleta tipo 3, a gente sabe que a França sendo um grande adversária do Brasil aí nas Copas também, né? E adversária de todo mundo, né? Na realidade, com um craque tipo 3, Uhum. né? Acho que você me convenceu nesses dois aí. Eu achei, sobretudo o Mbappé, eu achava que podia ser um 7, mas pensando aqui, eu acho que talvez ele tenha se adaptado ao estilo do Neymar, que é um 7, né? Essa coisa do camaleão. E ele, assim, aprendeu um pouco com o Neymar, o jeito, tal. E entre nós, eu acho que até não fez muito bem para ele, né? Mas, enfim, eu acho que pode ser um 3 sim, faz sentido, né? Mas vamos Sim, para o 4, por conta do tempo aqui. claro.
Acho que os quatro são dos mais criativos, dos jogadores mais geniais, assim, né, que existem. E aqui tem que falar do Maradona, né? Ao meu ver, um quatro sexual, mas o que deu para ver também nele como técnico. E um quatro sexual ídolo argentino, sendo argentino um país quatro sexual, aí pega fogo, né? E paixão, competitividade e um brilhantismo quando não se espera, né? Aqui eu acho que talvez o Ronaldinho Gaúcho seja um 4 também, né? Isso do brilhantismo quando não se espera e outras coisas. Mas pode ser individualista, fominha, né? Que acho que bate aí com o perfil 4. Pode ser um pouco oscilante emocionalmente, reclamão. E acho que às vezes corre o risco daquilo que a gente chama no futebol de amarelar, né? Perder a confiança em momentos decisivos. Embora muitas vezes não, e acho que depende do subtipo, né? Eu acho que o 4 autopreservação corre menos esse risco. Mas outros atletas, para daí eu te ouvir, eu acho que tem alguns centroavantes, né? O Suárez, o Lukaku, o Adriano, né? Brasileiro, e um meio de campo histórico brasileiro daquela seleção inesquecível de 82, que é o Toninho Cerezo. Mas fale aí, o que você acha dos atletas quatro e outros nomes, e o que você discorda? Eu estou gostando muito de aprender aí alguns perfis quando você discorda, Charles. Legal, mas nos quatro eu vou concordar com todos que você falou. Inclusive com a coisa do que você começou falando sobre o Maradona, né? Impressionante, assim, como aliar a personalidade, né? Quadro sexual do Maradona aliada à cultura, né? Argentina, ela realmente traz um brilho, né? Uma coisa apaixonante, né? Para o modo como o argentino olha para o Maradona, né, como considera como um deus, né, aquele deus que é, né, ao mesmo tempo contestado por tudo aquilo que faz, né, ou seja, é um deus do Uhum. povo. É uma coisa muito legal, muito assim É, interessante, né, ver esse traço assim cultural também. sim. É, tenho acompanhado alguns, né, especificamente, o Ronaldinho Gaúcho foi um grande gênio, né? Uma pena que ele não tenha se dedicado mais É. tempo ao futebol, Uhum. né? E poderia ter, né, ter sido muito maior do que foi, o pouco que ele trouxe para o mundo, assim, né? Já foi incrível. Todo mundo fala do Ronaldinho, todo mundo cita o Ronaldinho como um dos grandes, talvez, mas por uma breve janela de tempo, né? Muito menor, por exemplo, do que um Messi, do que um Cristiano Ronaldo, né? Ou do que outros, né? E você citou o Lukaku, né, que é um centroavante que o Chelsea tem até hoje, ele faz parte, ele é do Chelsea, mas ele não continua, Uhum. porque parece que falta alguma coisa, realmente falta competitividade nele, Uhum. né? Ele parece que ele realmente entra naquela coisa dos altos e baixos emocionais e ele acaba não desempenhando realmente como se espera. Aconteceu com o Adriano também, pode-se Uhum. dizer, né? Teve aquele brilho depois daquele apagar. Uhum. Agora, quando é um 4 sexual, pelo menos, né? Caso, por exemplo, do Luiz Soares também, ao meu ver, o Ronaldinho Gaúcho me parece quadro social, não sei, né? Não sei se Pode você ser, já bom pensou, ponto. Sim, ele acho que de origem é né? muito tímido, né? A coisa, Envergonhado. eu acho que do quadro sexual, competitividade, daí a competição, né? Que tem a ver com o perfil, eu acho que traz já uma característica de ir até o fim, né? De lutar e como o Soares é um exemplo, né, Sim. disso, né? Mas ao mesmo tempo pode ser muito temperamental também, né? Como a gente já fala, né, muitas vezes sobre o 4, né? Então tem todo esse molho aí, Uhum. né? Que o 4 traz e é muito legal poder ver atletas 4, Uhum. né? Porque traz algo de diferente, né? Para o futebol, que é uma coisa que depende realmente também de inovação, depende de uma energia diferente, uma energia às vezes mais emocional. E são jogadores marcantes, né? Dos mais brilhantes, assim, gênios, né? Acho que isso é bacana e é bem típico do 4. Agora, o 5, Charles.
Eu acho que dá para falar que é calmo e frio nos momentos decisivos e difíceis. Boa visão de jogo, inclusive aquela coisa do meio-campista estratégico, né? Calmo, calado, vamos citar alguns aqui. A visão tática, né? Inteligência, disciplina tática. E, ao mesmo tempo, é um jogador que pode se cansar, que evita sobrecargas de esforço, demandas, né? Pode demorar um pouco para agir, e não empolga, né? E eu tenho muitos, talvez por eu ser 5, e você também é um 5, né, meu amigo? Acho que a gente tem muitos a citar aqui. Então, para mim, Sócrates, né, meu ídolo, assim, né, para mim um 5 social, ao meu ver. Falcão, né, da mesma seleção, bem discreto, tal. O goleiro Dida, né? Acho que a gente pode falar mais modernamente do Felipe Coutinho, né, bem esse estilo, vê que tem muitos meio-campistas, aí o Pirlo, por exemplo, ao meu ver o Zidane, né, o Pirlo mais autopreservação, o Zidane sexual, né, do 5, então jogadores muito estratégicos, né, e que, por exemplo, cobradores de falta, ao meu ver, né? Ou 1 ou 5 são dos melhores cobradores de falta, embora outros tipos podem ser também brilhantes, né? Por outros meios. Eu penso no Sadio Mané, também um dos jogadores que eu mais admiro, que quando saiu do Liverpool, o Liverpool caiu muito, né? Acho que na Inglaterra aqui talvez o Bukayo Saka, talvez, e o Trent Alexander-Arnold, né, do Liverpool, lateral direito. Mas um outro que eu admiro muito, um pouco nessa linha dos meio-campistas geniais, é o Luka Modric. Talvez um 5. Mas não dá para deixar de falar no Messi. Eu acho que o Messi, eu por um tempo pensei que ele fosse 9, mas eu acho que ele é um 5 sexual. Mesmo tipo e subtipo teu, né, meu amigo? O que você acha dessa lista e do estilo 5? Aqui, Charles, queria te ouvir, como 5 também. Então, acho que é uma lista realmente de peso, né? Muitos jogadores aí de qualidade e assim que dá para ver principalmente nos meio-campistas, né, essa característica de serem capazes de fazer quem sabe, uma leitura do jogo ali mais racional mesmo, né? Uma coisa que às vezes eles estão. O Messi é bem típico isso, né? A gente percebe que às vezes ele parece que ele tá meio que desligado do jogo num determinado lugar, mas parece que ele tá pensando o jogo, né? Realmente, assim, é um processo mais estratégico, né? Eu não sei o que você acha, mas eu citaria talvez o William também, que jogou Verdade, aí na Inglaterra, verdade. né? Eu acho que tá jogando, Tá, inclusive, se eu não me engano, no acho Fulham, que né? no Fulham, isso. No Brentford. E, Não, no e ele Fulham, acho que é no Fulham. Isso. parece que ele é um Eu 5 acho. também, né? O que você Todo acha? jeito de 5, sim. Também vejo muito essas características aí de ser bastante estratégico. O Luka Modric também é impressionante, né? Incrível. Até, né, em termos assim de energia, eu considero que o Luka Modric ele é impressionante, assim como consegue ter energia ainda dada a idade que ele já tem Uhum. para ser um motor do time Mas muitas eu vezes, acho né? aí, Charles, não, desculpa interromper, eu acho que os jogadores têm a inteligência de pôr energia quando é preciso, de não ficar gastando energia desnecessariamente. Não corre quando não precisa. O Perfeito. posicionamento em campo é mais importante do que o correr, né? Mas enfim, fale aí que mais você acho que você tem outros bons nomes aí. Ah, os nomes que você citou, para mim, são grandes referências. Inclusive, essa coisa da ordem de instintos também, que pode ser bastante influente, né? Eu vejo, por exemplo, o Felipe Coutinho, que para mim, ao meu ver, é um 5AP, Sim. né? Eu vejo como, de repente, né, pro perfil de jogador, né, que ele é também de meio campo, é atacante às vezes, né, que faça com que ele fique muito muito isolado mesmo, ele se isola demais, assim, talvez a nível Sim. emocional mesmo,
do jogo, é como se ele tivesse um distanciamento tão Uhum. grande que isso acaba sendo prejudicial, acredito, para o desempenho dele, Verdade. né? Eu acho que tem sido prejudicial para a carreira dele como um todo. Uhum. Ele tem alguns momentos geniais, mas ele não consegue se envolver com o jogo, né? Parece assim que talvez se ele executasse uma outra função, né? O Pirlo você acha que é um AP Acho que também, sim. né? Acho que sim. Né? Mas o Pirlo já como, por exemplo, como um volante, ele já também tem uma coisa mais de pensador. A gente pode incluir nessa nominata aí, por exemplo, o Falcão também, né? Exato. Parecido. Lá do passado, antigo, né? Mas que também um 5 clássico, né? E são características realmente de pensar o jogo que são diferenciadas, né? Tornam esses nomes aqui bem Os fora da curva. chamados jogadores inteligentes, né? Muitos deles, né? Isso aí. Táticos, enfim. Agora, 6, acho que tem muitos nomes também, mas eu queria começar falando que acho que tem muitos técnicos do tipo 6, muitos, Ah, né? sim. Acho que, por exemplo, para não Uhum. citar muitos, o Pep Guardiola, para mim, é um 6 social, eu gosto muito dele, li 2 biografias dele, e fica bem claro para mim. Acho que o Tite, o Filipão, o Zagallo, o Muricy, Cuca, então eu queria citar muitos técnicos, mas como o foco nosso é de jogadores, eu queria destacar espírito de equipe, né, muita atenção, né, antevisão de jogadas do adversário, né, combatividade. Então tem uma coisa assim do zagueiro, por exemplo, 6, que ele tem aquele talento que ninguém mais tem de prever a movimentação do outro atacante, né? Acho que para mim um grande exemplo de 6, nem todo mundo acho que vai lembrar dele, é o paraguaio Gamarra, porque jogou muito tempo no Corinthians, eu era fanzaço dele, né? Que nunca fazia uma falta, né? Mas eu acho que ele é um sexual reprimido e um autopreservação dominante, né? E o zagueiro Lúcio do Brasil também, acho que eram 6, um pouco diferente, mas acho que grandes zagueiros, né? Do tipo 6, ou volantes às vezes. Acho, por exemplo, outro zagueiro que para mim é um 6 social, o Thiago Silva, o Marquinhos, talvez um 6 também, não sei. O Fabinho, né? Volante, que agora saiu do Liverpool também. Agora um meio-campo pouco mais atacante, tipo 6, dos mais geniais da história, para mim, o Rivelino. Né? Acho que pelas entrevistas e por outras coisas aí, acho que ele é um 6, talvez autopreservação. Né? É, o Rodri, jogador atual, talvez do Manchester City, da Espanha, talvez seja também, mas enfim, o que você acha? Sim, concordo com todos esses aí que você trouxe, né, como excelentes exemplos dos 6. Inclusive o Thiago Silva, a gente pode citar que ele é o jogador mais velho a jogar na Premier League até hoje, Olha, né? eu sabia. Não é o momento. Nunca teve um jogador com, se eu não me engano, eu acho que ele agora já completou 39 Hum, anos jogando pela Premier League. É incrível que ele também tem essa coisa de saber dosar a energia dele, é muito preciso. uhum. Exatamente aquilo que você falou do Gamarra. Aliás, o Gamarra ele também começou no Opa. Internacional, depois ele foi para o Corinthians, Uhum. né? Então, ele chegou ao Brasil através do Internacional. E também a precisão, assim, a leitura, né, do momento certo de atacar, de não fazer falta, como você falou, excelentes características. O Rodri também me parece talvez um 6 social, né, impressionante, assim, o quanto ele é habilidoso, né, o quanto ele tem uma técnica diferenciada, né, e que muitas vezes é aquela coisa de jogar para a equipe mesmo, e nem parece que ele está mostrando tudo isso. Você precisa ficar atento mesmo. Tem pessoas assim que não notam isso, porque o futebol ele tem muito dessa coisa das pessoas que trabalham e não aparecem, né? Eu vejo assim que as pessoas que elas não fazem muito essa leitura tática do que é o jogador tático, Uhum. né? Que no futebol se discute muito. É aquele jogador que às vezes não aparece tanto, mas ele está cumprindo funções táticas, Boa. né? Acho que isso é bem típico do 6, viu? Eu vejo que esses que a gente citou aqui são todos excelentes exemplos disso. O Gabriel Jesus, por exemplo, Uhum. como ele é aquele cara que também parece se posicionar muito bem, ele tem um faro de gol, né? Exato. Realmente.
Às vezes ele se abate um pouco, né, em alguns momentos, mas ele tem um faro de gol, assim, que parece que ele tá sempre no lugar certo, que a bola cai nele Acho que os realmente, né. mentais Mas é uma leitura acho que os também. mentais têm esse talento do posicionamento, às vezes, não tenho certeza. Acho que também os instintivos por outra razão, mas, eu queria falar do Gabriel Jesus, que você citou. Eu acho que ele talvez seja um social, talvez uma autopreservação, não sei, mas, eu vejo uma característica específica dele, que apesar dele ser um centroavante, ele é muito solidário, né? Então ele entra mais nesse centroavante moderno que faz todas as posições, que não é só o cara esperando a bola, né? Fominha. E isso acho que é um pouco típico do seis, tanto um lado bom, né, de espírito de equipe, quanto um lado não tão bom, que é não assumir totalmente a autoridade dele, né? Uhum, exatamente. Enfim. É perceptível, né. Agora vamos para o 7, finalmente. Eu acho que o jogador 7 tem muita autoconfiança, né? É ousado também, inovador pra caramba. E uma resiliência no sentido de não se abalar, né? Resiliência emocional mesmo aqui. Mas muito tipicamente não gosta de treinar, né? Muitos sets, né? Ou falta de disciplina tática, quebrar regra, né? Uma dificuldade de concentração durante o jogo, né? Eu teria um pouco de dificuldade de pensar, por exemplo, em goleiros do tipo 7, mas e não vejo muitos técnicos também do tipo 7, apesar de que um dos técnicos que eu mais amo, acho que é um 7, o Klopp, né, do Liverpool, acho que é um 7 social, e Olha, às vezes uma pessoa muito irônica, né? Até esse Emiliano Martinez, né, o goleiro argentino que foi bem polêmico na final da Copa, enfim, acho que talvez seja um 7. Mas eu queria citar o Romário, né, que acho que é um excelente exemplo de 7. Queria citar o Neymar, que eu acho que é um 7 autopreservação. Aliás, a coisa assim de não necessariamente se dedicar. Por exemplo, eu vi muito em outros atletas, 7, né, e que são geniais, como Gareth Bale, né, do país de Gales, do Real Madrid, mas que não faltava algo assim nisso de disciplina, tal, porque não era muito afim, né, de só treinar, treinar. Acho que falta um pouco às vezes do esforço, né? Um pouco mais o talento do que o esforço, às vezes, né, para o jogador 7, não sempre. Acho que o Thomas Müller, alemão, né, que é bem criativo também, um dos maiores goleadores aí históricos. Eu acho que no Brasil, o Bob Firmino, que saiu agora do Liverpool também, né, um 7 social. Eu acho que tem muita diferença também do subtipo. O 7 autopreservação é uma coisa e o 7 social é quase que o oposto, né? Mas diga aí, o que você perfeito. vê dos sets? Então, isso que você falou agora por último, eu acho que faz toda a diferença, a questão dos instintos, né? E como os sociais, eles se sacrificam mesmo, né? Uhum. Literalmente pelo time, né? Tem uma entrega muito maior, né? Então você vê que é completamente diferente o Richarlison, você nota Uhum. isso, você nota isso do Klopp Richarlison, como técnico também, sim. né? Então é bem interessante, né? Analisar Uhum. isso. Já por outro lado, né, tem todo esse lado, essa coisa do não comprometimento, né? O Gareth Bale mesmo é uma coisa que absurda, né? O que ele fez lá no Real Madrid, né? Ele abandonava o time para ir jogar golfe, É, uma coisa de louco, né? ele joga Então, quando. Eu acho que esse é é, um problema do jogador 7, de fato jogar quando quer, né? Acho exatamente. que é uma coisa que às vezes eles vão discordar, vão achar que não, mas enfim. No caso do nosso menino Ney, como a gente É, chama, né? Às vezes, talvez ele tenha feito aquele planejamento da cabeça dele, uhum, né? De sair lá do Barcelona, ir para o PSG e acabou não sendo o melhor para a carreira dele, né? E talvez até mesmo como jogador, né? Ele teria é, tido uma experiência melhor se ele tivesse continuado lá, é, né? é. E agora eu acho que tem muitos atacantes, né? Acho que os sets orbitam mais no ataque.
É engraçado. Né? Pelo prazer do gol, né? O lado mais positivo, né? Não de ficar vendo problema na defesa, né? Sim. Charles, uma delícia falar com você, amigo. Você quer dizer algo mais aí das tuas análises do futebol? Eu acredito que, como a gente comentou no início, né? O enneagrama ele deveria estar presente em muitas áreas que às vezes ele não tem espaço, né? Eu acredito assim que as pessoas que conhecem profundamente o enneagrama, né, como nós, né, sabem o potencial que tem, né? Então é uma pena que não tenha mais espaço, mas um dia terá, né? Com certeza, né? E eu quero inclusive agradecer a você como grande mestre, né, Urânio? Hoje eu sou um profissional, né, que fez uma transição de carreira e trabalha como psicoterapeuta e como professor de enneagrama muito pela inspiração, né, que eu tive, né, de você como né, talvez um dos maiores, né, dentro como professor de enneagrama, como formador, né, de profissionais de enneagrama. Quero agradecer também muito a minha sócia e parceira, né, e grande amiga, a Nayana. Ela me ajudou com algumas análises aí de ontem para hoje, inclusive, né, assistindo alguns vídeos, né, e ela é uma profunda conhecedora também. E dizer, por último, que nós também estamos sempre disponíveis no nosso trabalho, né, eu e a Nayana. Nós fazemos processos completos, né, com as pessoas, desde o enneagrama introdutório, desenvolvimento, né, de pessoas, e podem nos procurar, né, e assim como eu sempre indico que formação de profissionais de enneagrama como a CP Enneagram não existe, né, vão lá, procurem o Urânio, procurem a Bi, procurem as pessoas que agenciam isso para eles, né, porque vocês estarão em ótimas mãos, né. Sim. Se tornar um profissional de enneagrama é abrir a mente para compreender coisas que a gente nem imagina enquanto, né, não começa esse caminho aí. Então, maravilhoso ter participado aqui com você, foi super gratificante, super divertido, né? Para nós, como 5, trazer um pouco mais de leveza, né? Dentro desse processo, não é? O futebol é uma coisa que é interessante por isso, né? A gente não precisa ser fanático, né, pelo futebol, né? Uma coisa que eu sempre digo, não precisa envolver paixão, já que paixão é uma coisa que a gente sabe que nem no enneagrama é boa, né? Pode ser uma coisa mais leve, mais divertida, né? Pra gente curtir mesmo a vida de uma forma Ver o diferente. enneagrama na vida, né? Charles, eu te admiro muito, eu gosto muito de você. No descritivo aqui do episódio, você que está nos ouvindo pode achar os dados de contato do Charles, o trabalho dele é muito recomendado, junto com a Nayana, maravilhoso. E vamos conversar mais sobre futebol, amigo, viu? Eu sinto muita falta de gente que gosta das duas coisas juntas, de enneagrama e futebol. Então, uma delícia esse nosso papo Legal. aqui, muito obrigado. Obrigado. E eu agradeço também a você que nos ouviu, obrigado pelo seu prestígio aqui ao podcast Mundo Enneagrama, e um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos nos cursos da CP, aos membros da CP Online, que é a nossa plataforma de conteúdos, com muitas coisas além do que falamos aqui no podcast. No nosso site você vê toda a agenda de cursos, todos os links estão aí no descritivo do nosso episódio. E eu sou Urânio Paz, e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.